Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o canal Pedagogia Sistêmica, um canal onde a gente fala de amor e suas leis dentro da educação. Hoje eu quero falar sobre a lealdade das crianças. Afinal, o que é que as crianças são tão leais? O que é que as crianças vão fazer na escola e o que a gente pode ler sobre seus comportamentos? O primeiro amor das crianças é o amor aos seus pais. As crianças, pelos pais, elas adoecem, elas se entregam, por amor aos pais, eles vão bem na escola, ou por amor aos pais, às vezes eles deixam de se interessar pela escola. Porque o coração da criança é um coração tão puro, está tão conectado aos seus pais. Então, se algo não vai bem em casa, se algo não vai bem naquela família, como é que a criança consegue se dedicar aos estudos, né? O que é mais importante para a criança? É aprender a escrever ou é poder amar os seus pais? O coração da criança é um coração puro, está profundamente conectado aos seus pais. Então, na pedagogia sistêmica, nós aprendemos a olhar para isso, a olhar para essa criança e olhar para todo esse amor que essa criança traz sobre essa família, sobre esses pais, sobre seus irmãos, sobre seus avós, sobre seus tios, sobre todo o seu sistema familiar. Na pedagogia sistêmica, nós consideramos que se a criança está com algum problema, alguma dificuldade em casa, é muito mais difícil ela estar disponível para aprender na escola. Porque antes dessa disponibilidade em aprender, a criança sente que precisa cuidar da tua família num amor cego, numa lealdade que a gente diz, num movimento de lealdade. E como é então que nós, professores sistêmicos, resolvemos isso, né? Mas Dila, os alunos estão aqui na minha frente, eles vieram para aprender e eu, enquanto professor, preciso ajudá-los. Pois bem, eu preciso te dizer, realmente, aqui na escola nós somos apenas os professores. Quando nos colocamos nesse lugar de que somos apenas os professores, estamos aqui para ajudar essas crianças a aprender e não nos cabe nos envolver nas situações familiares, né? Mas nós mostramos para a criança que nós estamos ali para olhar para ela. E para olhar para suas dores e para os seus sentimentos, a criança sente maior confiança no professor. E por ressonância, né, desse amor, a criança tem mais vontade de aprender. Então, qual seria o movimento sistêmico, né, de uma criança que está com alguma dificuldade, está distraída, está perdida na escola, né? O movimento é o professor chegar pertinho dessa criança, ao lado da criança, e na pedagogia sistêmica nós não nos colocamos de frente. E por que não nos colocamos de frente? Porque o movimento da pedagogia sistêmica não é se posicionar de frente como o professor que sabe tudo, e sim ao lado, né? O professor que está ao lado, o professor que conduz, o professor que guia, o professor que está ali apenas para oferecer um pouco mais do que ele sabe, do conhecimento que ele sabe. Então, eu me coloco apenas como professor, né? Considerando essas famílias, considerando essa criança e suas famílias. Então, o movimento do professor sistêmico, quando percebe que uma criança tá distraída, tá perdida, de repente começa a perder muito lápis, começa a perder borracha, começa a perder material, chega com os cadernos cheios de orelhas, né? Ou a criança está distraída na aula online, está dormindo, está olhando para cima, está olhando para baixo, a criança não consegue se concentrar. Como é então que o professor sistêmico chama essa criança para que essa criança se conecte com ele, se conecte com a aula, né? O professor sistêmico chama a criança ao lado e diz para ela assim: eu vejo você, eu vejo você. E esse eu vejo você, o segredo não é no que se fala, né? Eu vejo você. O segredo é o que aquele professor emana do coração dele para o coração dessa criança. Às vezes o professor nem imagina o que está acontecendo, mas quando ele se abaixa um pouquinho ao lado da criança e diz assim: eu vejo você. Esse eu vejo você quer dizer assim: eu olho para dentro de você. Assim como o Bert Hellinger nos fala aqui, ó.
olhando para a alma das crianças. É esse o movimento do eu vejo dentro da sua alma, eu olho dentro de você, eu olho para aquilo que você traz no coração. Quando o professor faz esse movimento, eu olho para aquilo que você traz no coração, eu olho para aquela sua dor, eu olho para aquilo que está te impedindo a se concentrar aqui. A criança sente que ali com aquele professor, ele é seguro, ele está seguro e ele pode prosseguir. Então o movimento não é um movimento de fala, né? Não é um movimento que eu apenas digo uma frase, é um movimento de alma, onde eu realmente me coloco a serviço e à disposição daquele ser que está ali na minha frente, porque a nossa função é estar a serviço da educação e das famílias dessas crianças. Então eu me coloco a serviço dessa criança. E esse movimento de alma faz a criança, por ressonância, se conectar com o professor. E a criança ter vontade de vir para a escola. E a criança, às vezes, ter vontade de comentar daquilo que está acontecendo. E tá tudo bem. Nós, enquanto educadores sistêmicos, nós não precisamos querer resolver os problemas da família e nem devemos. Quando nós fazemos isso, nós saímos do nosso lugar de professor. E aí, quando a gente sai do nosso lugar, as coisas ficam pesadas para nós. Então, para nós, cabe apenas sermos apenas os professores. Ou seja, qual é o papel do professor? Está ali para educar. Está ali para oferecer o que tem de melhor. Está ali para olhar para aquela criança e acolher aquela criança. As situações das famílias não nos cabem. Mas nós podemos dizer para a criança que nós vemos na alma dela, que nós podemos enxergar no coração dela, que nós olhamos se tem algo aqui dolorido. E aí sim a criança sente confiança e conexão com o professor. Todo o trabalho da pedagogia sistêmica é baseado na confiança, no amor, no companheirismo e no não julgamento. Quando as crianças percebem que o professor não está ali para julgar a sua família ou para apontar a sua família, está ali apenas como alguém que tem algo a oferecer, a criança se sente muito mais confiante, ok? Por hoje é isso, eu quero dizer para você, aperte o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal Pedagogia Sistêmica. Eu vou falar muito mais das ordens de amor, muito mais das dificuldades de aprendizagem, trazer exercício sistêmico. O nosso canal está só começando e é uma alegria ter você aqui. Gratidão!